Seja no bar com os amigos, no futebol de quarta-noite ou no churrasco com a família, a cerveja está sempre presente na vida dos brasileiros. Porém, um novo tipo de cerveja vem ganhando popularidade. Nesse Produtora de Notícias, você vai conhecer mais sobre a cerveja artesanal. Os primeiros registros da produção de cerveja têm pelo menos 6.000 anos e vêm da civilização suméria. Por ser fervida no seu processo de produção, a cerveja muitas vezes substituía a água, que estava sujeita a todos os tipos de contaminação. Em sua produção, são 4 os ingredientes básicos: o malte, que fornece o açúcar a ser transformado em álcool e em gás carbônico, o lúpulo, que dá sabor e aroma à cerveja, a levedura, que realiza a fermentação, e a água. Em Juiz de Fora, fomos ao segundo Biergarten, festival de cerveja artesanal que ocorre no bairro Bom Pastor. Lá, encontramos o Alexandre, que nos contou sobre a história da cerveja artesanal na cidade e sua importância no cenário nacional. Alexandre, como surgiu o polo cervejeiro de Juiz de Fora e qual a importância dele para a cidade? Juiz de Fora vem desde 1858 com a imigração alemã. Ela vem se constituindo como uma cidade pioneira na fabricação de cerveja em Minas Gerais e no Brasil. Em 1861, a primeira cervejaria de Minas Gerais foi fundada em Juiz de Fora por esses imigrantes alemães que vieram. As crises, algumas coisas aconteceram que até 1930 ainda existiam algumas cervejarias históricas em Juiz de Fora. Porém, isso terminou. As cervejarias foram compradas por outras maiores e em 1999, quando a Mercedes veio para Juiz de Fora, começou a surgir outras cervejarias que hoje constitui esse polo cervejeiro. Juiz de Fora é uma cidade que ensina cerveja para muitos lugares do Brasil, que mostra que tem uma cultura por trás da cervejaria, e o polo é justamente isso, uma quantidade enorme de pessoas. Hoje são mais de 100 cervejeiros caseiros, cervejeiros profissionais, produzindo suas cervejas em Juiz de Fora. E qual que é a origem do nome Biergarten? Biergarten é uma palavra usada muito na Alemanha para um jardim da cerveja. As pessoas sentam. O que está acontecendo aqui em Juiz de Fora? Uma praça, bancos, venda de cerveja. E é essa tradição que vem sendo retomada em Juiz de Fora, mesmo até as pessoas sem conhecer a palavra, o significado do jardim da cerveja, mas em Juiz de Fora fala-se muito de Biergarten. Alexandre, conta pra gente um pouco mais sobre o seu livro, Cerveja, Alemães e Juiz de Fora. O grande objetivo de fazer esse livro foi que Juiz de Fora precisa de uma identidade para se mostrar no cenário nacional e internacional. Um polo cervejeiro, ele atrai turista, ele atrai divisas, dinheiro para a cidade, ele aumenta a quantidade de noite que as pessoas ficam nos hotéis, é um fator de desenvolvimento. A cervejaria Barbante, localizada no bairro São Pedro, em Juiz de Fora, foi uma das pioneiras na produção de cerveja artesanal em Minas Gerais. Pedro Peters, tataraneto do fundador e atual proprietário, nos conta a história da cervejaria. Pedro, como foi fundada a cervejaria Barbante? A cervejaria Barbante foi fundada em 1861 pelo meu tataravô, Sebastian Kunz, que foi imigrante alemão, veio para Juiz de Fora, junto com a primeira leva de imigrantes. E residia aqui no bairro São Pedro, hoje chamado São Pedro, mas na época era conhecido como Colônia de Cima. E a cervejaria, ele veio junto com esses imigrantes para trabalhar na construção da Estrada União Indústria, que ligaria a cidade ao Rio de Janeiro. E já era de costume na Alemanha eles produzirem a cerveja para o consumo próprio e das famílias. E então em 1861 ele começou então a comercializar essa cerveja. E funcionou até 1888, quando ele faleceu. Daí ficou parado até 2008, quando eu retomei. E por que o nome Barbante? Nessa época do meu tataravô, a cerveja era rolhada com rolha de cortiça e amarrada com barbante. A rolha era amarrada ao gargalo com barbante para não estourar com a fermentação. E como que é o processo de produção da cerveja? Começa com a mostura, que é a mistura da água com os grãos de malte. Depois a gente passa por uma filtragem. Depois um terceiro passo seria a fervura, onde é acrescido o lúpulo e outros ingredientes mais. E depois ela fica em torno de 15 a 20 dias fermentando. Pedro, como você enxerga o mercado de cerveja artesanal em Juiz de Fora? Quando a gente inaugurou aqui em 2008, nós pegamos uma época que era tudo muito novidade, essa coisa da cerveja artesanal. Era difícil vender essa palavra artesanal.
ainda mais falando de cerveja, né? As pessoas não entendiam muito bem que a gente produzia a própria cerveja. E de 2008, 2009, a partir de 2010 teve um interesse maior da sociedade, as pessoas começaram a entender melhor. Eu acredito que hoje, nesse ano de 2015 para 2016, a gente está numa época muito boa de ascensão no mercado. Com o aumento do interesse na cerveja artesanal, muitas pessoas vêm se aventurando na produção da própria cerveja. O Matheus é uma delas. Matheus, como surgiu o seu interesse por cerveja? Então, eu sou da cidade de Teresópolis, né, da região serrana do Rio de Janeiro, e lá existe a cultura, né, tem crescido pelo menos o hábito de fazer cerveja artesanal. A gente tem cervejeiros profissionais lá, e meu pai, a gente estava habituado a provar esse tipo de cerveja. Até que surgiu a ideia, depois da gente comprar um livro, da gente começar a produzir em casa, nós mesmos. Como foi que você conseguiu obter os equipamentos para montar a linha de produção? Então, no geral, a gente fez uma pesquisa na internet, né, por lojas especializadas. A gente foi até algumas outras lojas físicas na cidade do Rio de Janeiro, mas no geral foi um trabalho de pesquisa online. E a faixa de preço desses equipamentos? Olha, a linha de produção que a gente montou lá em casa saiu a cerca de uns 500, uns 600 reais, mas essa faixa de preço vai depender muito do tipo de equipamento, quantos equipamentos você vai utilizar, porque isso também depende um pouco do método que você utiliza na produção da sua cerveja. Então esse valor pode variar um pouco. E qual é a sensação de beber uma cerveja produzida por você mesmo? Eu acho que posso dizer que é ótima, né? Quando você termina a cerveja, você vê que ela está com a cor adequada, com o odor adequado e com, principalmente, né, o gosto adequado. É mais do que provar uma boa cerveja. Você saber que você que produziu uma boa cerveja, e isso te dá uma satisfação, além de estar provando um produto bom, né? Matheus, como é ter o hobby de produzir cerveja com seu pai? Eu particularmente acho não só muito bom, mas muito importante, né? Depois que eu vim fazer faculdade aqui em Juiz de Fora, acaba que o tempo com meu pai fica reduzido, né? Então, produzir cerveja artesanal junto com ele surgiu não só da possibilidade da gente poder provar boas bebidas, mas também de ter um hobby junto com meu pai, poder passar um tempo maior com ele e da gente fazer algo que nós dois gostamos juntos. Como consumidor, o que define uma boa cerveja para você? Eu acho que essa é uma boa pergunta, porque eu acho que ela foge um pouco da obviedade, porque vários tipos de cerveja para mim podem ser muito bons. Eu acho que a cerveja tem que ser marcante, mesmo suave ou mesmo mais forte ou amarga, ela tem que te fazer querer experimentar ela uma segunda vez. Não de forma exagerada, mas você querer sentir o sabor dela de novo.